Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui na nossa Web TV As Nações, a sua igreja online. Nosso programa semanal de todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, que é o nosso programa Encontro de Fé, Desde já, eu queria também fazer menção e lembrar da nossa programação de hoje, de 11 ao meio-dia, o programa Politicamente, onde nós vamos estar conversando, na verdade, trazendo fatos a níveis estaduais, federais, municipais, mundial, que envolve, essa questão política e trazer uma opinião baseada naquilo que realmente está acontecendo, baseado em fatos, em números, em lógica, em história, para nós entendermos mais um pouco sobre esse assunto, ok? Então, já fica o meu convite para você de 11 ao meio-dia, programa comigo aqui também na Web TV, programa Politicamente. E, mais uma vez, fica o meu convite. E hoje nós vamos continuar, nós começamos fazendo um estudo falando sobre a conquista da alma. Nós começamos a falar sobre a importância de trabalhar a conversão da nossa alma. Nós sabemos, na verdade, que o homem ele é um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nascemos de novo, nosso espírito ele é sarado, nosso espírito ele é renovado, nosso espírito é salvo. Só que existe um problema da nossa alma, Nós vimos que a Bíblia fala sobre uma luta que existe constantemente entre espírito e carne, que é a alma, entre espírito e alma. Por que existe essa luta? Porque o espírito está convertido, mas a alma não. O espírito nasceu de novo, a alma não. A alma ainda está em processo de conversão, em processo de transformação, em processo de mudança. Diferente do espírito, onde existe uma conversão instantânea, na alma não é instantânea. A alma, por que não é instantânea na alma? Porque a alma ela é o resultado de todas as experiências que eu vivi na minha vida. Formaram a minha alma, pensamentos, emoções e desejos. A minha vida formou tudo aquilo. Então o que acontece? Quando eu confesso a Jesus e o meu espírito nasce de novo, que é algo automático, a minha alma não. A minha alma precisa ser então convertida. A minha alma precisa ser redimida. E como é que eu faço isso? Essa luta de espírito contra a alma. Que luta é essa? Para a conversão da alma. A luta é para redimir a alma, o espírito trazendo a salvação até a alma. E esse processo é um processo que nós devemos fazer. Eu e você devemos estar constantemente trabalhando a nossa alma de maneira tal que ela se torne convertida, redimida, nós possamos nos tornar verdadeiramente nova criatura. E tendo essa lógica, na verdade, tendo esse desejo de buscar uma alma convertida, foi que surgiu então esse estudo que nós estamos trabalhando, como conquistar a minha alma, como redimir a minha alma, como o meu espírito pode vencer a minha alma. Então eu preciso entender um pouco mais dessa conquista da alma. Nós já falamos que na cruz do Calvário, Jesus já conquistou todas as coisas. Tudo foi conquistado, tudo foi redimido. Quando ele disse tetelestai, está consumado. Tudo que precisava ser feito já foi feito na cruz. O que nós precisamos fazer agora é tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz. É trazer a cruz de Cristo para a nossa alma. É trazer a salvação, a redenção de Cristo para dentro de nós, para a nossa alma. E nós começamos a ler o livro de Josué, capítulo 12. O livro de Josué, capítulo 12, ele narra as conquistas do povo de Israel. O povo de Israel havia recebido uma promessa para uma terra prometida, acabaram de sair da escravidão, 40 anos depois no deserto, e estavam conquistando a terra da promessa. Entenda, Deus prometeu, mas Deus queria que eles fizessem a parte deles, que era conquistar aquela terra. Eles tiveram que lutar para alcançar a promessa de Deus. Da mesma forma, meu espírito luta contra a minha alma não convertida, que é velha natureza, para conquistar aquilo que Deus prometeu, uma alma redimida. E nós vimos em Josué capítulo 12, uma descrição de alguns, é um capítulo todo ele descrevendo as conquistas do povo de Israel, os reinos,
reis e territórios que foram conquistados pelo povo de Israel. E nós começamos a ler esse texto aqui e trazendo uma interpretação analógica, simbológica, ilustrativa, fazendo uma aplicação disso aqui à conquista de uma alma redimida. Assim como o povo de Israel recebeu a promessa, mas teve que conquistar a promessa, assim também nós que recebemos a promessa na cruz de uma alma redimida, precisamos trabalhar para conquistar essa alma redimida. E eu quis fazer esse estudo dessa forma, trazendo o passo a passo do povo de Israel conquistando o território, sendo também o passo a passo que nós fazemos para conquistar a nossa alma. Assim como reis foram vencidos, territórios foram conquistados, lutas foram travadas para serem conquistados, na nossa alma a mesma coisa. Existem territórios que têm que ser conquistados, reis que estão na nossa alma, que precisam ser derrotados. E em Josué 12, nós já vimos isso daqui, o primeiro rei que ele vai narrar é o rei de Seom, que é o rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e dominava desde Aroer. Nós vimos que Seom, rei dos amorreus, significa o guerreiro que luta com palavras. Então, o primeiro rei que governa na nossa alma são as palavras. Só que como nós estamos falando de uma alma velha, então é o governo das palavras caídas. É o guerreiro que luta com palavras caídas, que está lutando contra o espírito, para manter a alma intacta no seu pecado, na sua não conversão. Entenda que a alma aqui, esse guerreiro, quer o quê? Quer manter o homem ainda como velha natureza. Esse guerreiro aqui quer fazer o quê? Quer manter o homem ainda na sua velha estrutura. Então esse primeiro guerreiro, ele guerreia com palavras, nós vimos isso. E ele habita em Hesbom. Hesbom significa fortaleza. Nós vimos aqui que essa fortaleza são a fortaleza construída pelas palavras. Palavras aqui no sentido que quando o espírito quer avançar, o que é que a alma fez? Criou uma fortaleza para proteger o avanço do espírito, para impedir o avanço do espírito. E como é que isso se dá? Nós também vimos, por exemplo, quando alguém vem falar uma palavra de Deus para a gente, quando alguém vem falar sobre uma necessidade de mudança na nossa alma, o que é que a nossa alma faz? Cria uma fortaleza para impedir aquela palavra de chegar até a alma. São as palavras negativas que são lançadas para destruir o avançar, ou impedir o avançar do Espírito, do reino de Deus dentro de nós. Nós vimos também, isso daqui são as palavras, nós vimos que essas fortalezas podem ser palavras de crítica, palavras cheias das nossas razões, palavras de manipulação e lamento. Nós vimos isso daqui. São as palavras que nós podemos usar para criticar os outros de maneira tal que nós impedimos essas pessoas de se aproximar de nós. Palavras das nossas razões, ofendendo, brigando e confrontando o outro, para impedir ela de se aproximar. Palavras mentirosas também, onde vamos nos adaptando de acordo com o momento, para impedir a pessoa de nos conhecer, para impedir a pessoa de avançar na nossa alma, de o Espírito avançar também na nossa alma. Nós vimos também isso daqui. E hoje nós vamos continuar, porque ele vai dizer que o rei de Seom, que era o rei dos amorreus, habitava em Hesbom e dominava desde. A palavra desde é iniciava o seu domínio. Então esse guerreiro de palavras, do homem caído, que usava palavras caídas, que habitava numa fortaleza de palavras caídas, o governo territorial dele começava desde Aroer. Essa palavra, no seu original significa ruínas. Ruínas, que era um território destruído, um território arruinado, construções onde ninguém mais habitava, construções que outrora serviam de habitação, que outrora eram magníficas, quem sabe, mas agora se tornaram ruínas. Agora, o que eu acho mais significativo, mais interessante, porque a Bíblia ela é maravilhosa, são nessas nuances, nesses detalhes. Porque ela vai detalhar que o governo de Seom, o governo das palavras, o governo desse guerreiro que usa palavras caídas, ele começa aonde? Nas ruínas. Agora, pare e pense, quem é que na sua biografia, no seu território, diria, eu governo iniciando em ruínas? Quem quer governar ruínas? Quem quer governar algo que já foi destruído? Quem quer governar algo que não tem mais valor?
Quem quer governar algo que não tem mais evidência social, que não serve mais para nada? Quem quer fazer isso? A alma quer fazer isso. A alma não convertida, está dizendo que a alma convertida, o governo dessa alma aqui, das palavras na minha alma não convertida, ou na alma não convertida, é um governo de ruínas, onde ele começa nas ruínas. Eu acho isso extremamente, como eu já falei, significante. Por quê? O que são ruínas? Ruínas podem falar da nossa velha natureza, que ainda não foi redimida, das partes da nossa alma, caráter, personalidade, que ainda não foram alcançadas pela palavra de Cristo. E o que é que a alma quer? Aquilo é uma ruína que existe na alma do ser humano. Mas o que é que a alma quer? Que permaneça ruína. Que permaneça velha criatura. Aquelas ruínas, antes, como eu falei, era algum tipo de construção que foi destruído. A alma pecaminosa destruiu aquilo. Aquelas ruínas foram geradas pelo pecado do homem. Aquelas ruínas foram geradas pelo erro que aquele homem ou aquela mulher viveu, gerou ruínas. Só que a alma quer o quê? Que permaneçam ruínas. Não quer que seja renovado, não quer que seja refeito, não quer que algo novo prospere naquele lugar. Ele quer que naquele lugar as ruínas causadas pelo pecado permaneçam naquela pessoa. Então, o governo da alma, ele se inicia nas ruínas da velha natureza, nas ruínas do velho homem, e ele não quer que isso mude. E o incrível é que, mesmo que esses territórios são ruínas, o governo das palavras não abre mão. Entenda, nenhum centímetro da sua alma será dado de mão beijada pela velha natureza, por esse homem que guerreia, por esse guerreiro que guerreia com palavras caídas. Ele não vai entregar de mão beijada nada da alma para ser convertida. Pelo contrário, ele vai lutar, como se diz, com unhas e dentes. Ele vai lutar com todas as suas armas. E lutar, inclusive, pelas ruínas da alma. Pelas ruínas da alma, que é justamente um dos grandes problemas que nós temos. E estas ruínas foram sendo produzidas no decorrer da nossa existência, com nossas escolhas e hábitos caídos que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Como eu falei, aquilo não foi sempre ruína, aquilo se tornou ruína. Aquilo não nasceu ruína, aquilo chegou a ser ruína, mas antes era uma construção. Mas, devido às nossas escolhas equivocadas, devido aos hábitos pecaminosos, aquilo que era majestoso se tornou ruína. Aquilo que era valorizado, agora não tem mais valor, é ruína. E como essas ruínas foram construídas na nossa alma pelos nossos hábitos caídos, pelas nossas escolhas equivocadas, pelas nossas palavras ofensivas, tudo isso foi construindo esse ambiente de ruínas. Ocorre que mesmo agora, nascidos de novo, ainda queremos governar sobre as ruínas da alma. Mesmo agora, na igreja, mesmo agora com a Bíblia na mão, mesmo agora ceando, mesmo agora, existem locais da nossa alma que ainda são ruínas, que nós não permitimos ainda que o Espírito avance para conquistá-lo. E nós estamos lá com essa parte da nossa alma arruinada, mas mantida na mesma forma que estava desde a nossa conversão. Por quê? Porque a alma não quer isso, ela vai lutar sempre e constantemente para manter o seu território. Que território é esse? Do homem caído, do homem pecaminoso. E essa ruína, então, foi construída por essas escolhas e hábitos, mas eu também escrevi o seguinte: também pode ser o resultado destrutivo do nosso casamento destruído, de filhos, finanças destruídas, emoções equivocadas, ministério frustrado, sentimentos, tristeza, perspectiva de futuro equivocado, sonhos não realizados, vai surgindo então depressão, ansiedade e várias outras problemáticas que vão gerando ruínas dentro da minha alma. O conjunto da minha vida, eu costumo dizer que eu sou o resultado das escolhas que eu fiz no passado e eu serei o resultado das escolhas que eu continuarei fazendo. Então, o que é a minha alma? E por que ela está em ruínas? Que ruínas são essas? São resultados das escolhas equivocadas. São resultado das escolhas erradas que o homem foi tendo durante a sua vida, escolhendo errado e criando hábitos errados. Práticas pecaminosas constantes. Um hábito, ele é uma prática reiterada de maneira tal que ele passa a ser algo automático e natural para o homem. Eu faço sem pensar,
sem idealizar, sem raciocinar, simplesmente eu faço, porque agora é um processo de repetição na minha vida, se tornou um hábito. Então, existem hábitos pecaminosos que geraram ruínas na nossa alma que o homem ainda não abriu mão. Existem hábitos pecaminosos dentro da minha família, dentro de mim, dentro do meu ambiente de trabalho que ainda não abriu-se mão. Não abriu-se mão e ainda então continua dentro do homem aquele processo de ruínas. Ruínas da alma podem ser mentiras, pornografias, rancores, vício, obstinação, indiferença, idolatria, superstições e tantas outras práticas diabólicas que possamos ter vivido em nossa vida e que agora, nascidos de novo, não conseguimos abrir mão. Tem muitos cristãos que estão nesse processo de libertação. Se libertando de quê? Dessa alma que está lá arruinada, desse território de ruínas, de pecados que estão lá destruindo a vida dele, mas ele não consegue abrir mão. Ele não consegue abrir mão da ruína, porque o pecado é algo destrutivo. O pecado é ruína, mas ele continua querendo governar sobre ruínas. Com as palavras que são faladas por esse guerreiro, é que ele consegue dominar sobre as ruínas. Agora, como é que as palavras exercem domínio sobre as ruínas? O território aqui, ele tem um rei. É o rei que guerreia com palavras caídas. É o rei das palavras erradas. Como é, então, que ele luta para manter as ruínas? Porque aqui é o território dele, ruínas é o território dele. Como é que ele usa palavras para manter esse território chamado ruínas sob o seu poderio? Como é que isso acontece? Creio que aqui encontramos as justificações e explicações, palavras de auto-engano usadas para tentar minimizar a consciência do erro que eu não desejo abandonar. Nesse momento que existem ruínas são práticas equivocadas, erradas, que eu fiz e continuo fazendo e não quero abrir mão. São erros praticados na minha vida que continuam sendo praticados e eu não abro mão. Como é que esse território é mantido na minha alma e pelas palavras caídas? Quando? Quando eu justifico cada uma dessas atitudes. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou assim mesmo e nunca vou mudar, é o meu jeito de ser, quem quiser me aceitar, me aceite do jeito que sou. O que é isso? Justificativa para se manter daquela mesma forma. Tem pessoas que gostam de dizer assim, ó, não, eu sou sincero, eu falo tudo na cara. Isso é uma justificativa para uma pessoa que está com um problema na alma ainda. Um problema na alma. Só que ela faz uma justificativa. Ela tenta dar uma palavra de explicação, explicar porque ela fere os outros, explicar porque ela ofende todo mundo, explicar porque ela vai criticar alguém, vai ferir a alma de alguém. Então ela faz o quê? Ela justifica. Eu sou assim mesmo. Ela justifica o seu pecado. Quantas pessoas hoje que conhecem a Bíblia usam a Bíblia para justificar o pecado? O adultério, o divórcio e tantos outros problemas, usando a Bíblia para isso, buscando ali uma interpretação. Tem pessoas que usam a Bíblia para justificar a homossexualidade, a homoafetividade. Já falei aqui de igrejas de homossexuais, que usam a Bíblia como justificativa para isso. Não, mas Deus, Ele é amor. Mas que amor é esse que Deus está falando? A Bíblia no Novo Testamento vai falar de que foi escrito em grego, várias vezes a palavra amor, mas nem todas as vezes que a palavra amor é falada é a mesma palavra. Para nós no português, amor é amor. Eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, eu amo o meu amigo. A mesma palavra amor. No grego, não. Quando a Bíblia diz no grego, no Novo Testamento, Deus é amor, ela está falando a palavra ágape. Deus é ágape. Quando Jesus disse, Pedro, tu me amas, o que foi que ele disse? Pedro, tu ágape? Ele usou essa palavra. Como é que Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que ele não respondeu a mesma palavra ágape. Ele disse, sim, Senhor, tu sabe que eu, filéu, que é outra palavra que significa amor de filiação, amor de fraternidade. Ele usou uma outra palavra. Jesus falou ágape e ele falou filéu, outra palavra para amor. Não existe essa palavra aqui na Bíblia, não que eu me recorde agora, mas outra palavra que descreve amor é eros, que gera a palavra erótico,
erotização, que é um nome para falar de amor sexual. Quando a pessoa usa e diz, mas Deus é amor, ele aceita todo tipo de amor, ele está confundindo amor ágape com amor eros. Quando Deus diz Deus é ágape, não tem nada a ver com eros. Ágape é outra coisa. Eros é a expressão da carnalidade humana para satisfazer os seus desejos mundanos. Isso é eros. Eros é um amor pecaminoso, exclusivo no meu desejo sexual. E eu devo, então, por causa do eros, satisfazer o desejo sexual. Seja ele heterossexual, seja ele homossexual, seja ele bestial, seja ele através da pedofilia, não importa. Importa que o eros seja satisfeito. Deus não tem nada a ver com isso. Só que as pessoas usam isso como justificação. Entenda o que eu estou falando? Eu estou falando que as pessoas vão usar palavras de justificação para manter o seu pecado sendo praticado por ele. Vão usar palavras de explicação para explicar a sua prática pecaminosa e você tem que aceitá-la. É o que nós vemos hoje aí. Fala de as pessoas, nós temos que amar mais, temos que ser mais tolerantes. Entenda o seguinte, amar a pessoa que pratica o pecado é uma coisa, concordar com a sua prática pecaminosa é outra coisa totalmente diferente. Esse discurso de tolerância é um discurso que vai gerar lá na frente, até quando o anticristo estiver aqui, né, governando, vai gerar uma sociedade que se cala para o pecado, em nome de uma tolerância. Na verdade não é tolerância, cale sua boca, não, respeite a minha prática, eu estou no pecado, mas eu quero viver ele, e você não tem nada a ver com isso. É isso que eles estão dizendo. Tolerância é isso. Tolerância que eles falam é isso. Então, se usa a palavra de justificação e de explicação para tentar manter a alma caída. Outra coisa também são as palavras de auto-engano. A pessoa, no subconsciente dela, ou no consciente mesmo, ela sabe que está errada, mas ela continua praticando com uma suposta possibilidade de alguma coisa milagrosa acontecer. Ela se auto-engana, não, mas eu acho que vai mudar, eu acho que aquilo, e quem sabe, ela fica se auto-enganando. Ela sabe que está errada, ela sabe da prática pecaminosa, ela sabe do erro, mas usa palavras de auto-engano para não abandonar aquele pecado. Usa palavras de auto-engano para não abandonar aquele problema. É isso que muitas pessoas têm feito. O governo de Seom governa sobre ruínas com palavras de justificação, de explicação e de auto-engano, tentando manter o pecado praticado, tentando calar a voz que é contrária. Olha, você tem que ser mais tolerante, você tem que me respeitar. Eu lhe respeito, mas não concordo. São duas coisas totalmente diferentes. O discordar não é desrespeito. O discordar nunca foi desrespeito, só que as pessoas querem hoje trazer a ideia de discórdia como desrespeito. Não, eu não preciso concordar com você, eu não preciso torcer o time que você torce, eu não preciso votar no político que você vota, eu não preciso concordar com a prática que você pratica, de maneira alguma. Eu posso discordar de qualquer coisa, Você pode dizer que essa minha blusa é feia, e eu posso dizer é bonita, problema seu. É minha opinião, sua opinião. Nós discordamos de uma função de beleza de uma blusa. Eu posso olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa para mim não é bonita. Outra pessoa vai dizer, esse rapaz é a pessoa mais bonita que eu já vi. Discordar de ideias, não tem problema nenhum. Isso não significa que eu desrespeitei o Samuel porque eu achei a blusa dele feia. Não, eu só discordei, não desrespeitei. Diferente. O que é que está acontecendo então? O governo das palavras caídas, usando palavras de justificação, palavra de explicação e palavra de auto-engano. Para quê? Para manter o homem caído, para manter as ruínas intactas. O papel do Espírito é avançar sobre aquelas ruínas, e o papel da alma caída ainda é manter posição, manter ruínas, manter o homem ainda caído, manter a velha natureza. O que é que nós devemos fazer? Três coisas. Calar as vozes de justificativa da nossa boca, calar as vozes de explicação do nosso pecado e calar as vozes de auto-engano que nós podemos estar falando para nós mesmos. Se você quer calar Seom, tirar o domínio dele das ruínas da sua alma, o que é que você tem que fazer? Pare de dar justificativas para o seu pecado. Pare de tentar explicar a sua prática pecaminosa. Pare de se auto-enganar nos erros que você tem cometido. É isso que você tem que fazer, é isso que nós devemos fazer. Não se auto-enganar,
não se explicar pelos seus erros, justificando também os seus erros. Quando eu calo as vozes da justificativa do pecado, quando eu calo as vozes da explicação do pecado, quando eu calo as vozes do auto-engano do pecado, eu estou começando a invadir o território de ruínas e começando a dominar aquele território de ruínas. E quando eu domino um território de ruínas, o que é que vai acontecer? Uma reconstrução. A alma velha não quer reconstrução naquele território, mas o Espírito, ele quer renovar. O mesmo Espírito, com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, quando tem a possibilidade de invadir esse território, ele vai renovar esse território. O que isso significa, Samuel? Que onde havia ruínas do pecado, da pornografia, do engano, da mentira, agora vai haver uma construção feita pelo próprio Espírito, pela palavra de Deus, que honra a Deus, que glorifica a Deus, mas que também dá vida a cada um de nós, que dá esperança a cada um de nós, que dá alegria a cada um de nós. É chegar num local onde havia destruição e agora você vê algo esplendoroso que foi construído. É isso que o Espírito vai fazer quando ele conseguir conquistar a nossa alma, especificamente nessa parte que está em ruínas. Então hoje eu queria conversar com você sobre esse ponto aqui, esse ponto que é o governo das ruínas, ou governando ruínas. Na próxima segunda-feira eu quero continuar, eu não sei se tem algum comentário aí, o Almi, para dar uma olhadinha aqui, ver quem está aí online também, né? E no próximo governo, ou próxima semana, nós vamos falar sobre governando os rios violentos. O que são os rios violentos da nossa alma? O que eles fazem na alma caída? Como vencer esses rios violentos? E nós vamos continuando, semana após semana, estudando essa temática, para aprendermos a conquistar a alma que Deus quer que nós tenhamos, ok? Eu quero orar com você agora para encerrar esse encontro, amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, louvar o teu nome, Senhor, nesta manhã. Deus, agradecer pela tua palavra que é poderosa, única e verdadeira. Dizer, Senhor, que eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito e fará. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, a avançar sobre a alma, Senhor, não redimida. E assim, Senhor, entrarmos num processo de conversão da alma, de restauração da alma, de libertação da alma. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá entendimento para trazermos a salvação do Espírito para a alma, para que o Espírito, Senhor, vença a alma, Senhor, e conquiste essa alma. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, vai renovando as forças de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, vai renovando o ânimo, a alegria, a paz, Senhor, a satisfação, o desejo de te servir dia após dia. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Cada pessoa que está aqui, Senhor, assistindo ou vai assistir esse vídeo posteriormente. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu casamento, os seus filhos, as suas emoções, a sua saúde, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Deus, que o angustiado receba paz, que o ansioso receba tranquilidade, que a pessoa que está, Senhor, vivendo um momento de angústia na sua alma, de tristeza profunda na sua alma, que ela receba a paz que excede todo entendimento, receba a alegria vinda do trono poderoso de Deus, que o próprio Espírito Santo preencha o vazio da alma dessa pessoa, toque o coração dessa pessoa, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Espírito de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos, possa revivificar a sua alma, possa renovar a sua alegria, dar vida àquilo que está morto mais uma vez, em um nome poderoso de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, nosso pedido, nosso clamor. Obrigado, Senhor, por responder a nossa oração, pois cremos que os céus, Senhor, já se moveram em favor daquilo que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui na nossa TV As Nações, a sua igreja online, e lembrar que daqui a pouco, 11 horas, eu já começar mais um programa Politicamente, um programa que nós estreamos e vamos dar continuidade, um programa de opiniões políticas sobre fatos políticos, mas também de entrevistas, que em breve nós vamos estar aqui lançando já os dias das primeiras entrevistas das pessoas que nós vamos estar convidando aqui para o programa Politicamente. Amém? Que Deus te abençoe e até daqui a pouco, em nome de Jesus.